maravilhosas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistérios, teorias e casos reais, você veio ao canal certo, então já se inscreve aí embaixo para não perder os próximos vídeos. Já deixa eu curtir agora no início desse vídeo porque me ajuda muito e me segue nas minhas outras redes porque lá a gente consegue ter um contato muito mais próximo. Bom, recado dado, então vamos pro caso de hoje. Diana Duvy nasceu na Moldávia, um pequeno país do leste europeu, mas se mudou para os Estados Unidos da América aos 13 anos de idade para morar com a sua mãe, Lena Andrews. A sua mãe se casou então com um empresário na Flórida chamado Bill Andrews e após o casamento, a menina e o casal se estabeleceram em Vero Beach, na Flórida. A mãe da Diana, ela disse que a vinda da filha dela para os Estados Unidos foi muito tranquila, teve uma adaptação muito rápida, muito fácil, ela gostou muito da Flórida, com apenas 2 meses que estava morando lá, nem parecia que ela não era americana, tanto ela já conseguia inclusive estudar com outros americanos e com poucos anos morando lá, nem parecia que ela pertencia a outro país. Então praticamente a adaptação dela foi 100% perfeita e ela acabou gostando muito de morar nos Estados Unidos. Embora o Bill ele fosse padrasto da Diana, ele tinha um carinho muito grande pela moça. Ele acabou desenvolvendo realmente uma relação de pai e filho e a Diana também tinha essa consideração por ele. Então, praticamente, ele fazia tudo o que ela queria, ele realmente tratava ela como sendo filha dele e ele tinha um amor muito grande por ela. Então, eles eram uma família muito feliz, né? Tanto o pai, o Bill, o padrasto, né, no caso, a Diana e a mãe Lena. Eles tinham realmente uma relação muito boa entre eles. Além disso, o Bill e a Lena, eles apoiavam tudo que a Diana queria fazer. Então, todos os sonhos dela, todos os desejos dela, os pais apoiavam. E eles eram uma família muito unida, então eles participavam sempre dos eventos da comunidade, eles sempre estavam envolvidos entre eles com eventos com a própria comunidade. Então, eles realmente eram uma família muito feliz. Além disso, a mãe e o padrasto da Diana também encorajaram de seguir o seu sonho de estudar enfermagem no Santa Fe Community College após terminar o ensino médio e posteriormente, em agosto de 2009, a Diana ela começou a frequentar a faculdade de enfermagem na Universidade do Sul da Flórida antes de se formar em 2011, quando finalmente ela conseguiu se registrar como uma enfermeira na Flórida. De acordo com a Lena, a mãe da Diana, a Diana era uma menina muito carismática, que fazia muitas amizades, ela era uma pessoa muito espontânea e de acordo com a melhor amiga da Diana, que também confirmava isso, ela dizia que a Diana era uma menina muito fácil de lidar, aquela pessoa assim que todo mundo gosta, então era uma pessoa que era muito tranquilo de conviver, muito tranquilo de ser amiga realmente, então ela era uma menina que realmente se destacava. Além disso, alguns amigos também relatam que ela sempre se importou muito com outras pessoas e um dos desejos dela em se formar em enfermagem era justamente poder ajudar outras pessoas. E quando ela se formou, ela começou a trabalhar com pacientes com câncer em um hospital nas redondezas de Vero Beach. No verão de 2013, a Diana ela conheceu o Mike Jones. Ele era muito conhecido nas redondezas porque ele sempre participava de vários eventos de arrecadação de fundos, de caridades. Então ele era um rapaz bem conhecido ali na região. O Mike ele tinha uma personalidade bem extrovertida, ele era muito articulado. Então isso fez com que ele conhecesse muitas pessoas e conseguisse arrecadar muitos fundos para o banco em que ele era gerente. Então ele conseguia administrar várias contas multimilionárias lá na Flórida, dentro do trabalho em que ele fazia no banco. A mãe da Diana, ela também relata que o Mike sempre era muito elogiado pela sua forte ética e qualidades de liderança no trabalho, e ela se lembra de ter ficado muito impressionada quando o conheceu. De acordo com o padrasto da Diana, o Bill, ele também comenta que o Mike foi extremamente educado, ele era muito bem vestido, muito bem falado, e ele realmente parecia ser o namorado ideal para a filha dele. Embora a mãe e o padrasto da Diana achassem que o Mike era a pessoa ideal para estar com a Diana, porque ele tinha realmente muitos pontos positivos, era sempre muito bem falado, alguns amigos mais próximos da Diana relatam que o Mike ele era muito abusivo com a menina. Em 30 de abril, a polícia foi então acionada para a casa do Mike e a polícia foi acionada porque um vizinho escutou uma gritaria muito grande de dentro da casa do Mike. O Mike estava brigando com a Diana de forma bem incisiva, então o vizinho acabou tendo receio e chamou a polícia. Naquela ocasião, a polícia chamou tanto a Diana quanto o Mike, eles conversaram de forma separada para entender o que estava acontecendo, mas naquele dia a Diana disse que a polícia não precisava se preocupar, que o problema já tinha acabado e que ela estaria indo embora.
embora. Então ela acabou não prestando queixa, não denunciando o Mike e acabou indo embora. Naquela época, inclusive, ela comentou com alguns amigos dela que ela realmente foi salva pela polícia naquele dia, porque a briga estava tão incisiva, o Mike estava tão agressivo, que ele inclusive tinha tentado matá-la. Então foi no momento que a polícia chegou e ela conseguiu se soltar dele e conseguiu sair daquele local. Então é uma coisa que ela até comentava com os amigos dela, que realmente a polícia ter chegado naquele momento salvou a vida dela. Alguns meses depois, a Diana e o Mike, eles decidem então morar juntos. E a Chelsea de Maio, amiga da Diana, melhor amiga da Diana, ela comenta que a Diana ficou muito estranha depois que eles começaram a morar juntos. Ela mudou completamente o comportamento dela, então ela não saía mais sozinha, todos os lugares que ela tava, o Mike tava junto, ela não tinha mais nenhum momento com os amigos dela, ela não conseguia sair sozinha para lugar nenhum, então ela praticamente ficou sendo totalmente controlada pelo Mike. Além disso, uma certa noite, a Chelsea, ela comenta que a Diana ligou para ela em pânico, chorando aos prantos, totalmente desesperada, e foi encontrar com ela, inclusive ainda com a roupa de dormir, porque ela estava muito assustada, disse que tinha tido uma briga muito grande com o Mike e que ele tinha tentado estrangulá-la mais uma vez. Então ela ficou em total desespero e acabou fugindo da casa para encontrar a amiga. E ela realmente estava desesperada e muito assustada. Naquele dia, a Chelsea, ela disse que tenta convencer a Diana a prestar queixa contra o Mike, mas a Diana disse que não ia prestar, gostava muito dele e que não ia fazer nenhum tipo de denúncia. Depois daquele acontecimento, a Diana, então, ela decidiu terminar o relacionamento com o Mike. Ela viu que realmente não estava dando certo e voltou para casa dos pais dela. Então, o Mike, ele ficou com muita raiva, ele não aceitava o término. E ele ficou praticamente rondando a vida da Diana desde que eles terminaram. Inclusive, em vários momentos, a mãe da Diana, ela disse que ela comentava que o Mike estava perseguindo ela, que ficava mandando mensagem para ela o tempo inteiro, dizendo que queria conversar, que queria ver com ela, queria reatar, e que a Diana sempre ficava dizendo que não queria, que eles não iam voltar. E praticamente ele ficava nesse processo de perseguição e não deixava a menina em paz. É aí que em 19 de junho de 2014, a Diana finalmente decide conversar com o Mike, depois de ele insistir muito. Então eles vão para um bar que eles já conheciam e a Diana liga para a mãe dela dizendo que ela não voltaria para casa naquela noite e que ela iria conversar com o Mike. Então praticamente foi isso que ela comunicou à mãe dela. Então no dia seguinte, a Lena, a mãe da Diana, percebe que a filha não voltou para casa e ela fica muito preocupada porque por mais que ela tenha dito que não dormiria em casa, geralmente a filha dela iria para casa no amanhecer para ficar o resto do dia em casa. Então ela ficou muito preocupada e acabou ligando para o Mike, já que a Diana tinha dito que ela passaria a noite conversando com o Mike. Então, quando ela faz a ligação, o Mike diz pra Lena não se preocupar, que a Diana estava com ele, que estava tudo bem, que eles estavam conversando. Mas a Lena, ela fica muito receosa, principalmente por causa disso, desse processo que eles tinham acabado, iam conversar, ela estava muito receosa com essa conversa, e ela pede para falar com a Diana mesmo assim. E aí o Mike, ele é bem evasivo, diz que a Diana não tá perto, mas que quando ela estivesse perto, eles retornariam a ligação. Então a Lena e o Bill, eles ficam tentando contato com o Mike durante o dia e eles acabam não tendo mais retorno nenhum, a ligação nunca existiu, nunca ligaram de volta para eles. E aí quando é no final do dia, eles vão na casa, no apartamento do Mike, para ver se o Mike tá lá junto com a Diana, e eles percebem que o rapaz também tá sumido. Então eles ficam em pânico e acabam indo atrás da polícia para dizer que a filha deles estava desaparecida. Então naquele momento os pais da Diana, eles vão para a polícia informar que a filha deles estava desaparecida, que ela não tinha dado notícia, e a polícia espera um período para então fazer o alerta de pessoa desaparecida. Então quando é no domingo que a Diana, ela não apareceu no serviço dela no hospital, eles realmente constataram que ela estava desaparecida e aí sim a polícia emitiu o alerta de pessoa desaparecida. Durante as buscas, a polícia identificou que no dia 20 de junho de 2014, a Diana foi vista pela última vez com o namorado saindo de um bar em Vero Beach a 1h15 da manhã. Ela foi vista pela última vez usando um vestido preto e poderia ter saído como motorista ou passageira de um Nissan Altima 2013, que era o carro dela, ou um Honda Accord 2013.
2002, que era o carro do Mike. Naquele momento, não só a Diana, mas o Mike também era considerado uma pessoa desaparecida e ele tinha sido visto pela última vez com uma camisa branca. Na segunda-feira, 23 de junho de 2014, o carro da Diana é então encontrado no estacionamento de um shopping e dentro do carro, dentro do porta-malas, tinha um corpo. Em algumas horas depois, o Michael, de 31 anos, foi encontrado e preso em um hotel por violação de uma liberdade condicional de uma condenação que ele havia recebido em 2012. Nessa condenação, ele foi acusado de perseguição agravada por ameaçar matar uma ex-namorada perto de Fort Lauderdale. Naquela ocasião, Mike foi colocado em liberdade condicional e foi obrigado a permanecer na área de Vero Beach. De acordo com alguns amigos e familiares, absolutamente ninguém, sabia desse passado do Mike. Então, para todos os amigos familiares, ele era uma pessoa perfeita, totalmente bem vista, bem falada, e ninguém imaginava que ele tinha essa condicional, que ele tinha sido julgado anteriormente. Até aquele momento, o Mike ainda não tinha sido acusado por nada relacionado ao desaparecimento da Diana. Porém, a polícia comunicou que eles só conseguiram encontrar o carro da Diana porque eles tinham recebido um ping do celular do Mike em uma torre de sinal. Então, eles tinham acabado vasculhando a região e encontraram o carro. Então, no dia 24 de junho, o Mike ele é colocado como principal suspeito do assassinato de Diana Dove. Então, ele é preso sem possibilidade de fiança. Em 25 de junho, o Mike é acusado de assassinato de primeiro grau e o legista do condado de Brevard, ele disse que o corpo no porta-malas era sim da Diana e a causa da morte tinha sido por estrangulamento manual e ferimentos secundários com força contundente. O corpo da Diana ele foi encontrado com diversas marcas, diversos machucados que indicavam que ela tinha tentado se proteger, né, da agressão. E ela também tem algumas marcas no joelho e no tornozelo que indicava que provavelmente ela tinha sido amarrada. Além disso, um osso do pescoço dela tinha 2 fraturas, o que indicava que a pressão tinha sido tão grande para estrangulá-la que essa fratura acabou ajudando na sua morte. De acordo com a investigação, a polícia relata que Diana ela teria deixado o bar onde encontrou o Mike na madrugada da sexta-feira e voltou com o namorado para a casa dele na cidade, onde eles haviam morado juntos. Em algum momento depois, nas horas seguintes daquele dia, Mike teria estrangulado a enfermeira de 26 anos com as mãos, colocou o corpo dela no porta-malas do carro, dirigiu até Melbourne e deixou em um estacionamento. Em 26 de agosto de 2014, o Mike então foi indiciado a assassinato em primeiro grau. E no dia 22 de outubro de 2019, Michael Jones, de 36 anos, foi condenado por assassinato premeditado de primeiro grau por espancar brutalmente e usar as mãos para sufocar Diana Dove até a morte em 20 de junho de 2014. O júri contou com 12 membros, sendo 6 homens e 6 mulheres, e levou cerca de 45 minutos para votar uma unanimidade para condenar Jones. Em 20 de novembro de 2019, o Michael Jones ele foi então condenado à prisão perpétua com impossibilidade de liberdade condicional. Mike permaneceu totalmente imóvel enquanto um funcionário do tribunal lia em voz alta o seu veredito final. Bom, esse é o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar um comentário aí de algum caso que você gostaria de ver aqui no canal. Não esquece também de deixar o like se você gostou desse vídeo e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Também me segue nas minhas outras redes, porque lá a gente consegue ter um contato muito mais próximo. Bom, é isso e te espero no próximo caso.